A partir de agora, Seara Espírita, sua sintonia com a paz. Apresentação: Melissa Tortoriello. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Bom dia, querido ouvinte. Começamos agora nosso programa Seara Espírita, diretamente dos estúdios da Rádio Correio da Serra e também pelo site www.radiocorreiodaserra.com.br e no nosso canal no YouTube, Ame Barbacena. Alegria enorme estar com vocês nessa manhã de sábado e para o nosso tradicional pinga-fogo do segundo sábado do mês. Estamos aqui com Paulo Bianchetti, Pedro Cardoso, Fred Zilli para responder suas perguntas. Então, aproveite o programa de hoje para tirar suas dúvidas a respeito da doutrina espírita. Ligue para nós, 3332-1517, faça sua pergunta e as pessoas que participarem com perguntas concorrem ao final do programa ao sorteio de diversas obras espíritas. Mas agora convido vocês para fazermos a nossa prece. Elevarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, modelo e guia da humanidade, nosso irmão maior, a nossos benfeitores espirituais, mentores de luz, que nos acompanham na nossa jornada terrestre. Pai amado, primeiramente agradecemos o dom da vida, a oportunidade reencarnatória. Agradecemos, Senhor, pela nossa família, pelos amigos, pela doutrina espírita que é luz em nossa vida, pelas nossas oportunidades de trabalho, de estudos, de crescimento moral e espiritual. E se pudermos, Senhor, te rogar algo, rogamos o teu amparo sobre toda a nossa querida irmã humanidade, em especial nesses momentos de grandes conflitos que vivenciamos na Terra, para que se faça paz, para que reine o amor no coração dos homens, para que todos nós possamos nos ver uns aos outros verdadeiramente como irmãos que somos, filhos do mesmo Pai. Que teu amor, Mestre Jesus, possa envolver toda a nossa querida irmã humanidade, que a tua paz esteja em todos os cantos do nosso planeta e que possamos assim, cada um de nós, trabalhar dentro das suas limitações e das suas possibilidades na construção de um mundo melhor, de um mundo de paz, de um mundo de amor. Seja conosco, Jesus, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Bom, para a gente começar o nosso programa com o Pinga Fogo, ou seja, o nosso plantão Tira Dúvidas, Paulo e Pedro aqui com a gente nos estúdios. Bom, estamos vivendo um momento, Paulinho, de grandes dificuldades no mundo, né? Ontem a gente teve aí deflagrado mais um ataque grave à Síria, e em nome, né, de uma suposta retaliação por um outro ataque químico que teria acontecido essa semana também naquele país. Ou seja, é uma situação que a Síria vem passando ao longo de muitos anos, mais de 7 anos de guerra, né? E aí eu te pergunto, como que a doutrina espírita vê esses conflitos, essas guerras que acontecem, na verdade, desde que o mundo é mundo, mas que nós também precisamos compreender e trabalhar para apaziguar essas almas? Bom dia, Paulinho. Bom dia, Melissa, Pedro, Fred, Anieta também que está conosco hoje, nos auxiliando. Para nós uma alegria muito grande podermos estar juntos para aprender um pouco mais, né? Então, Melissa, é muito oportuno você fazer essa abordagem, porque vejamos que o nosso planeta ele está estorcegando-se na dor, né? Tem gerado tantos desafios, tantas dificuldades, e com muita dificuldade nós entendermos o que está acontecendo na intimidade do nosso planeta. Na verdade, isso é o reflexo da nossa intimidade. O nosso planeta está refletindo aquilo que nós estamos tendo dentro de nós ainda, né? Então, vejamos, muitos de nossos irmãos que estão matriculados na carne, sobretudo lá nesses países onde tem muitos conflitos, e sobretudo esse ataque que estava eminente, porque a gente vê que nós ainda temos muitas nações
sob os punhos da ditadura, né, onde aqueles que se pretendem se manter no poder ainda preferem subjugar o seu povo. E o Livro dos Espíritos é muito claro em nos informar que a missão do forte é proteger o fraco. Então, quando a gente vê, por exemplo, os Estados Unidos e os aliados tomarem uma atitude, a gente pergunta assim, mas nós somos a favor de um ataque? Nós somos a favor da guerra? Não, ninguém é a favor da guerra. Mas o Livro dos Espíritos também, na questão 742, vai nos dizer que a guerra ela é expurgada, ela acontece por uma característica da predominância do mal no ser humano, né? Ou seja, o indivíduo ele traz dentro de si tantas imperfeições que ele vai externar, né, esse mal, né? E mais adiante eles vão nos informar que a guerra ela acaba sendo necessária para a transformação da humanidade. Com que fim objetivou Deus tornando necessária a guerra? Pergunta Allan Kardec aos espíritos nobres. E eles vão responder: para a liberdade e o progresso. Nós não vamos ver a humanidade avançar se não for por esses mecanismos, a liberdade e o progresso. E quantas vezes a liberdade e o progresso vai acontecer na nossa vida sob o peso da dificuldade, do sofrimento, né, dos testemunhos difíceis e graves. Então, aquele velho princípio que a gente aborda lá no Evangelho. É necessário, né? É necessário o escândalo, é necessário a guerra. Mas ai daquele que a promova, ai daquele que se sirva de instrumento para que isso aconteça, né? Então nós vamos perceber que há um movimento de indignação mundo afora, percebendo que isso não pode acontecer. Nós não podemos mais assistir crianças, idosos, pessoas simples, pessoas muito sofridas, sendo vivendo ao encalço de ditadores, né, que vão subjugar essas pessoas. Então a missão do forte, vamos ver aí a missão dos Estados Unidos, das pessoas sem fazer juízo de valor, se está certo ou se está errado, né, quem que é bom e quem que é mal nessa história, porque a gente acaba fazendo muito isso, mas há necessidade às vezes de acontecer um sistema dessa natureza. Agora, oremos, né, porque a espiritualidade vai nos convidar neste momento a nós participarmos desse processo. Então, quando nós vimos esses acontecimentos graves, nós precisaríamos fazer uma inflexão, né, fazermos uma interiorização para nós pensarmos os nossos valores, porque nós é que oferecemos o combustível mental, psíquico, para que essas coisas ainda aconteçam no planeta Terra. Se nós estivéssemos transformados intelectualmente, moralmente, nós não teríamos mais esses acontecimentos, né? Então, por que existe um Bashar al-Assad ainda no planeta? Né? Por que existe um presidente da Coreia do Norte que governa sob a punho de ferro? Porque nós alimentamos isso, nós permitimos que o nosso planeta ainda seja revestido por esses acontecimentos. Então, qual é o nosso papel diante desses acontecimentos? E lembrando, os participantes hoje do nosso programa Série Espírita do nosso Pinga Fogo estão concorrendo ao sorteio das seguintes obras espíritas: Educadores do Coração, de Walter Barcelos; Somos Seis, de Chico Xavier, por Espíritos Diversos; e Porto Sol, Aportei em Mim, de Gustavo Henrique. Então participem com a gente ligando no 3332-1517 ou mandando sua mensagem no 98413-8111. Pedro, nós estamos com uma pergunta aqui via WhatsApp da Valéria. E a Valéria quer saber o seguinte: eu queria saber se todos nós somos médiums ou se existem pessoas com dom especial. É a pergunta da Valéria. Bom dia, Pedro. Bom dia, Melissa. Bom dia, Paulo, Nieta, Fred. E bom dia também para a nossa amiga Valéria, que nos faz essa pergunta via WhatsApp. Valéria, todos nós somos médiums. Porque todos nós, de alguma forma, sentimos em algum grau a influência dos espíritos. Só que Allan Kardec nos orienta que médium propriamente dito ou médium ostensivo é aquele que tem essa capacidade mais aumentada. É aquele que tem aquela capacidade ou na vidência ou na audiência, enfim, em várias modalidades que a mediunidade pode apresentar-se. Então, a resposta é sim, todos nós somos médiuns. Porém, médiuns ostensivos
Alguns o são. E é interessante lembrar que as pessoas que têm essa característica, obrigado, fugiu a palavra, elas não são melhores nem piores que as outras. Elas não estão moralmente mais elevadas, nem moralmente menos elevadas, porque a mediunidade é biológica, é uma característica biológica, fisiológica, tá? Não tem nada a ver com a evolução moral. Agora, o uso que eu faço dessa mediunidade é que vai refletir a minha evolução moral alta ou baixa, pequena ou grande, mas todos nós somos médiuns. Ok, então aí a resposta para a Valéria. Paulinho, gostaria de fazer alguma complementação? Não, o Pedro respondeu perfeitamente, nos chamando a atenção da mediunidade, que tem um papel muito importante nos dias de hoje, né? Quando Kardec generaliza isto, que todos nós somos médiuns, é que todos nós somos capazes de perceber a influência dos espíritos. Então existem espíritos bondosos que velam por nós, que nós somos capazes de absorver esta influência deles e colocar em prática. Mas também existem os espíritos maus, né, os espíritos ignorantes, que também nos influenciam. Então essa mediunidade ela estará nesse concurso, né, de transformação. E dentro do que vocês colocam nessa resposta para a Valéria, qual o melhor local, digamos assim, para a gente conhecer a nossa mediunidade, ou estudar sobre a nossa mediunidade, ou desenvolver, as pessoas falam em desenvolver a mediunidade, nós costumamos falar em educar, né, a mediunidade. Qual seria o melhor local para a gente ter melhores conhecimentos a respeito do assunto? O primeiro local mais adequado para nós desenvolvermos, entre aspas, a mediunidade é o nosso mundo íntimo, né, o nosso interior, porque é o primeiro movimento que nós temos que fazer, um movimento de transformação. Né? Como o Pedro muito bem lembrou, que a mediunidade não depende de quesitos morais, ou seja, eu preciso ter moral elevado ou ter moral para ser médium. Não depende. Mas a qualidade da mediunidade que vai acontecer através de mim vai depender desse comportamento. Então, o primeiro mecanismo de desenvolvimento da mediunidade é o mundo íntimo. Depois, a casa espírita. Nós vamos orientar que, claro que nós estamos falando de espiritismo, então, mediunidade praticada no espiritismo é dentro da casa espírita, não tem outro lugar. Ela pode acontecer esporadicamente, pode acontecer, porque ela vai acontecer na nossa vida cotidiana, na via pública, dentro do ônibus, no celular. Mas aquela mediunidade ostensiva, onde você vai dar passividade a um benfeitor, ou através, talvez até de um tratamento de um espírito infeliz, é a casa espírita, porque ela oferece fronteiras que protegem o psiquismo daquele trabalho, daquela atividade. Então, a casa espírita para exercício da mediunidade. Agora, o desenvolvimento da mediunidade. Muita gente acha que desenvolver a mediunidade é ir lá para receber. Eu vou lá e vou começar a receber. Né? Conforme perguntaram para o Raul Teixeira, você é médium? Sou. Você recebe? Recebo. Tremo. Ou seja, ele recebe preto velho? Ele até brincou, não, eu sou o próprio. É pretinho, né? Então, claro que tirando a base da brincadeira, mas percebendo que esse desenvolvimento ele vai se dar com atividade, com estudo do evangelho, com transformação moral, e a mediunidade vai despontar lá no final, como consequência. Se você for para a casa espírita com o objetivo de mediunidade, é bom que se atente, porque Allan Kardec disse que só finalizando essa frase, Melissa, que é muito importante, aquele que for exercer a mediunidade e tem grande conhecimento, está preparado, ainda assim sofrerá os grandes escolhos da mediunidade. E Pedro, uma companheira nossa liga aqui para a gente, a Glória, lá do São José, e a pergunta continua dentro do assunto mediunidade, então acho que é uma continuação mesmo, vocês vão ver. A Glória falou o seguinte: uma vidente falou que ela é médium e que tem poder de cura, e que tem que participar de uma mesa branca. Mas ela não pode participar. O que fazer? E aí a gente poderia já esclarecer alguns conceitos nessa questão de mesa branca, essa questão do tem que desenvolver, que eu acho que seria interessante para responder a Glória. Ô Glória, bom dia. Primeira coisa, a gente, quando vai começar qualquer coisa, e principalmente tratando-se do assunto mediunidade, é preciso estudar. Porque a gente, vamos tomar um exemplo que não tem nada a ver com a pergunta, mas tem tudo a ver por outro lado. Eu vou pilotar um avião. Eu não vou entrar no avião e vou sair voando.
Não vou, porque eu vou derrubar o avião, eu vou matar as pessoas, posso matar as pessoas, posso jogar o avião no lugar público. Então eu posso causar danos para mim e para o outro. Então, se a gente vai não vai nem conseguir ligar o avião, né? Provavelmente eu não vou conseguir nem ligar, né? Não sei. Então a gente tem que estudar. A primeira coisa é básico, é você estudar. Então você não começa colocando os bois, a carroça na frente dos bois. Você primeiro coloca os boizinhos ali, depois coloca a carroça e depois puxa. Então a primeira coisa, o Paulo colocou na pergunta anterior, né, que a gente precisa estudar, é preciso educar a mediunidade. Né? Acho que a palavra educar ela é bem adequada, né? Educar a mediunidade. Quanto à questão de mesa branca, é um termo que as pessoas usam de uma forma equivocada, porque a doutrina espírita, né? Nós não falamos em espiritismo cristão porque isso é pleonasmo. Espiritismo, ele é cristão, né? Nós não falamos de mesa branca, é doutrina espírita. Outras religiões, outras crenças, que tem algumas pequenas coisas em comum com a doutrina espírita, como a Igreja Católica também tem, enfim, há pontos de contato entre as crenças e as religiões, mas doutrina espírita é doutrina espírita, aquela que foi codificada por Allan Kardec. Né? Então, o termo mesa branca, a gente respeita a pessoa que usa, mas nós temos que explicar que ele é um termo equivocado. Uhum. Então, eu acho que eu falei muito, não sei se eu fui no ponto da pergunta da Glória, né? Mas, primeiro que a gente não tem, nós temos livre-arbítrio. Eu posso, muitas coisas, tudo me é lícito, nem tudo me convém, já dizia grande Paulo, né? Então, não tem essa obrigação, você tem livre-arbítrio. Né? Mas ter que desenvolver, eu acho que aí é um equívoco. Desenvolver já é uma palavra complicada, né? Mas já é um equívoco. Eu acho que sim, estudar, trabalhar na sua reforma íntima, na sua melhora pessoal, né? Buscar uma casa espírita para poder fazer esse estudo. E aí, se for o caso, a gente vai partir para a reunião mediúnica, mas lá na frente, depois de ter muito estudado, depois de ter compreendido e depois de ter visto se realmente é o caso. Quanto à questão da vidente, há que se ter muito cuidado com isso. A pessoa, nós não conhecemos, não sabemos que caso que não podemos generalizar. Uhum. Mas a pessoa que tem uma certa mediunidade, ela pode fazer o uso dessa mediunidade, como nós já falamos, de uma forma adequada ou de uma forma inadequada. Então a gente não pode falar porque eu não conheço essa pessoa que falou com ela. Eu não sei que circunstâncias aconteceu, como aconteceu, mas há que se ter, no mínimo, prudência e não se acreditar em tudo que nos é trazido por uma outra pessoa. Quem é essa pessoa? De onde ela fala? Quais são as companhias espirituais que ela tem? Então, há que ter muito cuidado quando se fala em vidente. Nós não estamos falando que é errado ou que é certo. Cada um sabe o que é bom para si mesmo. Mas nós estamos chamando a atenção para a prudência em relação a esse assunto. Para refletirmos, Reflexão, exatamente. Sobre o que chega até nós, para vermos até onde pode ser real ou até onde pode ser, né, imaginário. Né? E até que ponto, às vezes, ela é realmente uma médium, mas está recebendo influência de um espírito que não é tão bom assim. Né? Porque não é o fato de ser um espírito que ele é espírito. Então ele sabe tudo, então ele é bom. Não necessariamente. Nós somos espíritos, porém encarnados. E entre nós há os que são melhores, os que são menos evoluídos. Né? Então o fato de ser espírito não é garantia de evolução. Não mesmo. Uhum. Né? E uma coisa que você falou na sua primeira resposta, Pedro, é que cada um... Agora me fugiu aqui exatamente como você respondeu, mas que o importante é nós estarmos bem dentro daquela religiosidade que nós a elegemos. E como todos nós somos médios em maior ou menor grau, né? Todos nós temos maior ou menor sensibilidade. Se, por exemplo, no seu caso dessa irmã que nos ligou, se ela é católica, por exemplo, como um exemplo, ela pode exercer essa mediunidade, ou seja, essa sensibilidade desse contato com os espíritos no meio católico. Ela não precisa ir para um centro espírita para desenvolver a mediunidade, ou para educar a mediunidade, ou para vivenciar a mediunidade. Então, ela pode atuar onde quer que ela esteja. Na igreja católica, numa igreja evangélica, em lugar nenhum, ou seja, porque a mediunidade é uma vivência do amor, né, de a gente querer ajudar o nosso semelhante. Agora, como o Paulinho também colocou, o conhecimento ele é fundamental para a gente entender melhor os mecanismos, né? Exatamente. É aquela história, qual religião é boa, né? A religião. Qual é a melhor religião? A melhor religião é aquela que me torna uma pessoa melhor.
Se a doutrina espírita está me fazendo uma pessoa melhor, ela é a melhor religião para mim. Se eu sou católico e, sendo católico, me torno uma pessoa melhor a cada dia, a religião católica está excelente para mim. Se eu sou evangélico, enfim. Né? Então você colocou muito bem. Não precisa necessariamente de ir para a casa espírita. Você pode florescer onde Deus plantou você. Exatamente. Paulinho, ainda com relação à questão do assunto mediunidade, algumas obras que a gente poderia indicar para os ouvintes, que eles poderiam conhecer um pouco mais sobre o assunto, obras espíritas. Eu sei já por qual você vai começar, mas é isso mesmo. Começar pelo começo. Pelo começo, exatamente. Aí diríamos assim, o Livro dos Médiuns. Eu devo começar pelo Livro dos Médiuns? Correto? Não, errado. Porque a base da mediunidade vai estar primeiro, dentro da doutrina espírita, no Livro dos Espíritos. Mas não seria o Evangelho segundo o Espiritismo? Se a gente estudar numa sequência, nós vamos entender que existe uma sequência, que os Espíritos não publicaram. Se fosse o Evangelho primeiro, ou o Livro dos Médiuns primeiro, teria sido publicado primeiro. Então qual é o primeiro livro? O primeiro livro, o Livro dos Espíritos. Então você lê o Livro dos Espíritos, depois você pode ler todas as obras lá, depois você volta estudando, que é diferente. E aí quando você chegar no estudar o Livro dos Médiuns, que é diferente de ler, você vai começar a entender esses mecanismos da mediunidade, porque Allan Kardec trata isso muito bem. Depois, tantas obras, acho que é difícil da gente citar, porque tem tantas. Citaria aqui só a título de referência, Estudando a Mediunidade de Martins Peralva. O Estudando a Mediunidade de Martins Peralva vai nos dar uma referência, uma base dessa transformação, dessa mudança. Né? Então, o Estudando a Mediunidade de Martins Peralva, ele nos dá uma base desse estudo. Né? Agora eu queria só falar um ponto aqui, Melissa, muito importante quando se refere à mediunidade de cura, porque é muito comum a pessoa se referir à mediunidade de cura como uma reunião específica. Né? Eu vou para uma reunião de cura na casa espírita. Qual é a reunião de cura da casa espírita? A reunião de cura da casa espírita é aquela em que você vai estudar o Evangelho de Jesus. Né? Então, eu não vou em reunião de estudo, não, eu vou em reunião de cura. Então você está na reunião errada, porque a reunião de cura é aquela reunião que estuda o Evangelho, porque está fazendo primeiro uma autocura. E depois você se habilita a curar os outros. Porque quem vai curar os outros? Cegos não poderão conduzir cegos, ambos cairão no buraco, já nos referenciou Jesus. O Pedro respondeu muito bem quando fez referência a isso, a necessidade de você se preparar para a tarefa. Você vai pilotar o avião, se você não tem... Ele falou isso porque ele pilota muito bem, né? Eu já viajei com o Pedro, ele pilotando, então Ele consegue, ele né? sabe fazer porque aprendeu a fazer. Estudou, aprendeu a fazer, né? Então você primeiro aprende, depois você bota em prática aquilo que você aprendeu. A mediunidade não é diferente. Me falaram que eu sou médium. Não caiam nessa, porque são armadilhas. Sem fazer juízo de valor quem deu essa informação para a glória... Né? Nós não temos aqui condições nenhuma de julgar, mas a gente tem que primeiro saber. A pessoa pode trazer a informação para a gente? Pode, mas vamos passar pelo filtro. O filtro do bom senso, da razão. E a razão e o bom senso, já que estamos falando de doutrina espírita, são as obras básicas. Né? Se estiver dentro do perfil das obras básicas, aí sim. E a prática da mediunidade, Melissa, se você me permite... a gente vai perceber que ela pode ser exercida em outras religiões, mas quase sempre ela vai estar deturpada por uma série de vícios, de situações, pela falta de entendimento. Por quê? A mediunidade sempre existiu no planeta Terra, mas foi a doutrina espírita que veio colocar didática nisso, né? Veio nos mostrar como fazer adequado. É a mesma coisa falar assim, Santos Dumont ele pilotou sem ter conhecimento, porque ele estava nos primórdios, então ele pegou... Estava criando, né? Ele estava criando, né? Então ele pegou e falou, eu vou conseguir fazer. Fez, claro que deu com os burros na água um monte de vezes, mas foi autodidata, né? Agora, o piloto de avião hoje da Força Aérea, ele faz isso? Não, porque aprendeu a fazer. Então a doutrina espírita veio pegar a mediunidade que já existia e nos ensinar como lidar com a mediunidade. Então, quer vivenciar a sua mediunidade, estude a doutrina espírita. Fred, para a gente voltar ao nosso pinga-fogo aqui. O que é o atendimento fraterno na casa espírita? Você pode explicar um pouquinho para os nossos ouvintes? Bom dia, Melissa. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes, aos demais membros da equipe que está aqui na rádio. Bem, o atendimento fraterno, né, ele
a um dos serviços, né, vamos colocar assim, que a Casa Espírita, né, oferece para aqueles que participam e para aqueles que frequentam a casa, ou que não frequentam, né, mas que está passando por algum problema, que quer conversar, né, tirar o peso, né, das costas, tirar alguma dúvida. Então as casas oferecem, tem serviço, os participantes, né, que vão prestar o atendimento fraterno frequentam cursos para isso, já tem um conhecimento, uma base, e vão, né, tentar explicar, né, a situação, o problema ou a dúvida das pessoas, né, fundamentado nos ensinamentos do Evangelho de Jesus, para tentar auxiliar e amparar aquela pessoa naquele momento. Então, se você está passando por algum momento, né, tá triste, com alguns pensamentos negativos, ou até tem alguma dúvida, né, até mais simples, procure, né, um centro espírita mais perto da sua casa, que durante todas as atividades normalmente tem alguém ali, ou vai ser orientado para o dia que tenha, né, alguém que possa prestar esse atendimento fraterno a você. Ok. Paulinho, a Luzia, lá do Nova Cidade, ela faz a seguinte pergunta. Um espírito que esteja com problemas, ele pode interferir no físico dos encarnados? Ou seja, o espírito tem poder de interferir na vida física, né, no corpo físico de um encarnado? Luzia, um abraço para você, muito obrigado pela sua pergunta. Sem dúvida, né? Isso é mais comum do que nós podemos imaginar. Quantas vezes vamos ao médico e não conseguimos diagnóstico das nossas enfermidades? Então a gente vai perceber que isso tem origem espiritual, muitas delas sem influência dos espíritos, né? Ou seja, está dentro da nossa estrutura espiritual, do nosso perispírito, que é o nosso organizador biológico, mas existem aquelas influências que está caracterizado pela obsessão, que todos nós vivemos. Allan Kardec, quando definiu a obsessão, ele nos disse que a obsessão é uma ação que um espírito inferior exerce sobre um indivíduo, apresentando características variadas, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa da organização física e das faculdades mentais. Então, quantas vezes nós somos acometidos por essas influências, nos causando desajuste, transtornos mentais e físicos, fisiológicos. Então vai, sem dúvida nenhuma, nos afetar no nosso campo organizacional, né, a organização biológica. Aí nós vamos ao médico, fazemos tratamento médico, sem dúvida nenhuma, isso é importante. Mas quantas vezes isso não basta? Porque nós somos compostos não só de corpo, mas de espírito. E entre o espírito e o corpo existe o perispírito, que é este que absorve, é como se fosse uma esponja, que vai absorver estas influências e vai fazer com que elas se externem no nosso corpo físico. Muitas enfermidades acontecem com esta natureza. Aí nós precisamos buscar tratamento com o divino médico, que é Jesus, né? Transformação moral através do estudo da sua mensagem, a sua mensagem de luz, né? Que está conosco já há mais de 2000 anos, e nós até agora ainda não nos atentamos, não demos atenção devida a isso. Então, independente da religião que nós professemos, que nós estejamos vinculados, nós precisamos buscar a essência da mensagem de Jesus para que a gente possa tratar, inclusive, as nossas enfermidades biológicas, tratando primeiro as enfermidades morais. Ok. E Fred, ainda dentro desse questionamento, muitas vezes as pessoas veem aqueles filmes, né, Poltergeist, outros filmes de terror, e acham que às vezes a intervenção dos espíritos na vida física pode acontecer daquela forma. Pode ser daquela forma que é retratada nos filmes, ou seja, pode chegar a levar a pessoa ao suicídio ou levar essa pessoa a matar alguém, pode chegar nesse nível essa interferência dos espíritos? Sim, né, de uma forma, né, mais simples, pode sim, mas, né, em caso de, né, obsessões mais complexas e de um nível, né, que aí vai graduando e vai até chegar a um nível muito pesado que a pessoa subjugação. Pode ser levada a cometer atos que não são até mesmo da conduta dela anterior, né? A pessoa vai mudando, né, vai sofrendo esse processo obsessivo até chegar a um ponto que ela cometa alguns atos, né, contrários à lei divina. Mas
E como todo, né, o programa vem falando de mediunidade e que todos somos médios, né, notamos que os espíritos estão presentes em nossa vida, né, independente do grau, né, de comunicação, mas eles estão presentes em todas as nossas vidas, em todos os nossos atos, né. Então temos, né, que buscar nos preservar desses ataques, né, vamos dizer assim, e nos vincular a bons, né, aos bons espíritos, né, buscando atitudes, atividades boas, né, voltadas ao bem, né, mantendo o nosso pensamento sempre ao bem. Né, de vez em quando vamos, né, derrapar, dar uma escorregada, mas, né, se a gente notando isso, voltar, né, a nos concentrarmos, a respirarmos e nos conectarmos sempre com Deus para evitar, né, que esse ataque, né, ganhe força. Mas se começar, né, a evoluir muito, procure, né, assistência, procure alguém próximo, uma casa espírita ou alguma religião, para ter esse amparo. Uhum. Paulinho, gostaria de complementar? Olha só, muito interessante, viu, Fred? A sua resposta muito harmônica e a gente realmente lembra isso que você disse, que começa por uma derrapadazinha pequena. Veja que na resposta de Kardec, quando Kardec faz referência, ele fala, começa desde uma simples influência moral, que nós sem perceptíveis sinais exteriores, ou seja, a gente não se dá conta, vai minando, vai nos fragilizando. Quando vê, nós estamos igual a areia movediça, atolada até o pescoço. Então a grande questão é observar essas simples influências morais que acontecem no nosso dia a dia, coisas que nós vamos nos permitindo no dia a dia, até a perturbação completa das nossas faculdades mentais, ou seja, nos anulando, inclusive. Veja que Kardec, quando ele fala de subjugação, ele evita o termo, no primeiro momento, de possessão. Né? Então, subjugação, quando o espírito domina o indivíduo de tal maneira que anula a ação do indivíduo, anula a sua capacidade de livre-arbítrio, né? Sua capacidade de agir, mas veja que começa numa simples influência moral. Então o indivíduo tem responsabilidade? Tem, porque ele poderia ter combatido desde o início, mas ele foi se permitindo, aí chegou o estado que depois Allan Kardec admite, que é o estado de possessão, ou seja, o espírito toma posse e aí só nas próximas encarnações. E Paulinho, ainda dentro desse questionamento, nós poderíamos dizer que muitos dos hospitais psiquiátricos, e a gente está numa cidade conhecida, né, pelo grande número de hospitais e pacientes psiquiátricos, muitos desses irmãos que estão lá nessa situação de paciente psiquiátrico poderiam, na verdade, estar sofrendo de processos obsessivos graves que foram confundidos ou posteriormente realmente se tornaram doenças mentais? Eu não vou dizer todos para não generalizar, correr o risco, né? de estar equivocado, mas a gente vai perceber que na sua grande maioria nós vamos ter ali, claro que nós vamos ter um indivíduo que está nos efeitos de um grave processo do passado, porque muitos processos de loucura, é só a gente ver no livro Loucura e Obsessão de Bezerra de Menezes, quando ele faz uma distinção, o que é obsessão, o que é loucura, mas a loucura vai ser sempre efeito da obsessão. Se ela não é agora, esteve lá atrás. Uma coisa pode levar a outra. Sim, nem toda loucura é obsessão, mas toda obsessão pode levar à loucura. Vai levar à loucura como consequência, dependendo das circunstâncias. Então, nós vamos ver irmãos lá que estão verdadeiramente possessos. Estão possuídos não no sentido diabólico, não é o demônio que possui o indivíduo e toma posse daquele indivíduo e sem possibilidade de restauração. Não, são os nossos irmãos que se acoplam a nós por afinidade, né, por as mesmas atividades, os mesmos comportamentos, as mesmas circunstâncias, e que vai gerar aí uma simbiose. E às vezes até a ponto, Pedro, da pessoa não ter condições de ficar livre daquele processo nessa encarnação. Me recordo Bezerra de Menezes, quando o seu filho vivia um processo de possessão, em que ele pedia na reunião mediúnica ao espírito obsessor do seu filho que o deixasse, que o desse a ele a oportunidade de ele ter lucidez um pouco na vida. E aí o espírito falou assim: olha, o senhor me pede com tanto amor, com tanta sinceridade, que eu não o farei pelo seu filho, porque ele me deve muito, mas eu o farei pelo senhor. Mas se o senhor quiser segurar na mão do filho do senhor de forma lúcida, vá para casa agora, porque na hora que eu me afastar dele, ele não vai suportar, ele vai desencarnar. Então o senhor faça isso. E assim nos mostra que há
o sujeito se alimenta psiquicamente daquela situação, se acostuma. Então, respondendo a sua pergunta, muitos estão lá sob esse processo, sem dúvida nenhuma. Bom, a Terezinha de Lourdes, ela também está participando do Seara Espírita, ela é lá do Monsenhor Mário Quintão, e ela faz a seguinte pergunta: Fred, quando morre a pessoa, né? A pessoa que morreu pode nos escutar? Ou seja, mesmo após a sua morte, ela pode escutar nossas preces, escutar o que a gente está falando. E ela aproveita para mandar um abraço para a Luciana Raquel, que fez aniversário dia 11, agora de abril, e cuidou da sua avó, é a sobrinha da Terezinha. Então, um abraço aí para a Luciana Raquel, um abraço para a Terezinha. E aí, Fred? Bom dia, Terezinha. Sim, eles nos escutam, talvez não da maneira, vamos dizer assim, que a gente escuta os outros, né? Mas quando um ser, né, desencarna, uma pessoa desencarna, esse vínculo que ele tem conosco, principalmente seus familiares, pessoas queridas, não se quebram, né? Ele se mantém. Então, quando a pessoa no plano espiritual, ela vai sentir as vibrações, por vezes pode escutar realmente, mas vai sentir as vibrações que emanamos para elas. Então, por isso que pedimos sempre que pense, né, nessa pessoa que desencarnou com bons pensamentos, faça uma prece para eles, né, continuarem sua caminhada naquele plano, porque eles vão receber essas emanações. Ao contrário de você ficar com um pesar de não reconhecer a morte, né, lutar contra isso, vai causar nele também certas perturbações que vão atrapalhá-lo no plano espiritual. Ok, chegando ao final do nosso programa, a gente está aqui também com o Pedro de volta aqui. Pedro, uma ouvinte nos ligou, ela pediu para não se identificar, mas ela diz o seguinte, que ela não tem sorte no amor, que o marido faleceu, o filho está acidentado, que ela tem sofrido muito, inclusive ela até pede por preces, né? E vamos orar por essa nossa irmã. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, das vezes as pessoas, e isso é muito recorrente no programa, né, de dizerem que não tem sorte no amor, que sofrem muito nos relacionamentos afetivos. Como que a doutrina pode nos aliviar, nos ajudar nesses processos? A ouvinte não se identifica, não. né? Uhum. Então, querido ouvinte, você que está com essa situação, você, de uma certa forma, já colocou a solução do problema ou a amenização do problema na sua própria pergunta. É a oração, é a prece. Porque a prece tem um poder imenso. É a prece que vai nos conectar com a divindade. É através da prece que nós vamos elevar os nossos pensamentos para poder voltar para o nosso equilíbrio, para a nossa paz. Né? Porque toda vez que nós entramos em desequilíbrio, seja ele em que área for da nossa vida, nós sofremos. E é a prece que vai nos proporcionar esse reequilíbrio, essa volta ao equilíbrio, essa paz tão necessária. As questões do amor são muito complexas, para a gente poder, em rápidas palavras, poder explicar. Né? Mas o que nós podemos dizer é que nós, de uma certa forma, somos os construtores do nosso futuro. O que nós fazemos hoje vai ecoar no nosso futuro. E o que acontece conosco hoje é resultado do que nós fizemos no nosso passado. Com isso, nós não estamos dizendo que nós devemos ter uma atitude passiva diante as circunstâncias da vida. Não, não é isso. Mas procurar estar atento ao presente para que o nosso futuro seja melhor. E o que eu posso fazer para melhorar a minha situação? Primeiro é a questão que você mesmo já colocou, da prece, da oração, da conexão com Deus, para a gente poder se reequilibrar. Estando reequilibrado, eu com certeza vou estar em condições melhores de me encontrar com pessoas melhores. Porque se eu estou desequilibrado, se eu estou ruim, se eu estou mal, eu vou, de uma certa forma, atrair pessoas que estão na mesma situação que eu. Então, vamos dizer assim, como resolver a situação? Não tem outro jeito, é a gente se melhorar, a gente se reequilibrar, a gente estar em paz. Porque estando assim, nós vamos atrair pessoas que também estão no mesmo patamar vibratório. Eu não sei se ajuda, a pergunta é muito ampla, sim, né? E a gente tem, assim, o tempo é muito restrito. Mas em rápidas palavras, é isso. A gente não tem como atuar no outro. Eu tenho como atuar em mim mesmo. E atuando em mim mesmo, eu passo a atrair pessoas melhores.
Aí a gente entra num outro assunto aqui para a gente encerrar, que é a reforma íntima, que eu acho que tem muito a ver nisso, ou seja, a gente trabalhar isso em nós, né, Fred? E aí você pode falar um pouquinho sobre a questão da reforma íntima para a gente encerrar, que é um mecanismo da gente trabalhar em nós, como o Pedro nos sugere, nos propõe, a doutrina nos propõe, e para que a gente consiga criar, então, trabalhando em nós, melhores energias para atrair aquilo que a gente busca para a nossa vida. A reforma íntima, né, sempre destacado como importantíssimo, né, e o canal que nos leva à evolução. Então, ela é difícil no início, né, porque temos que fazer o nosso autoconhecimento, né, reconhecer as nossas fraquezas, os nossos erros, né, mas com o decorrer, quando você começa a tentar mudar essas más tendências, vai se tornando uma coisa natural e você vai se animando a isso. No primeiro momento você vai ficar, né, triste, receoso, mas tenha força e persevere que você vai pegar a velocidade, né, vai evoluindo mais rapidamente conforme você for perseverando, vai ficando mais fácil. Então, procure, né, você primeiro faça uma autorreflexão, veja o que você está errando, né. Pode seguir o conselho, né, de Santo Agostinho, que, né, na hora de dormir, faça uma reflexão do que você fez no dia, veja o que você fez de errado, o que você fez de errado, programe para o outro dia você, né, consertar e reavaliar e não cometer de novo esses erros, e reforce o que você fez de bom. Então, faça isso, né, periodicamente, que você vai conseguir fazer a sua reforma íntima. Bom, agradecemos aqui ao Fred, ao Pedro, ao Paulo, a Nieta, que está aqui com a gente também nos estúdios, todos vocês que ligaram. Um abração para a Sueli, para a Dona Diva, para o João Marinho, para a Aparecida lá de Curral Novo, para a Nelly, Luzia, para a Terezinha de Luz, todo mundo que ligou, participou, nosso abraço carinhoso a vocês. Você ouviu o programa Seara Espírita. A apresentação Melissa Tortoriello. Realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. Seara Espírita.